Boa noite, vamos então dar início, a nosso bate-papo das quartas-feiras. Estávamos um pouco afastados, mas hoje nós retornamos porque esse mês de novembro é o último mês que nossa casa faz estudos. Aí a gente dá um tempo, para que os médios, as pessoas que frequentam, recebam seus familiares no final do ano, viagem, passeio. Aí nós retornamos em fevereiro, se Deus assim o permitir. Então, antes de tudo, como sempre, de praxe, vamos agradecer a Deus, o Pai da vida, a Jesus, aos bons espíritos que nos orientam nessa jornada, nesse bate-papo, nessas pequenas reflexões. E rogar a espiritualidade que nos auxilie, que nos inspire para que possamos nos fazer entender na noite de hoje. Que assim seja. Como sempre, a propagandazinha, nós e o mundo espiritual, da Sara. Estamos quase terminando, hein? Quase terminando. O tema de hoje que a Sara nos apresenta é a prece. Vamos lá, o que ela nos diz? Disse Jesus, em certa ocasião, que chegaria o dia em que não seriam necessários templos para se adorar a Deus, pois as criaturas aprenderiam que Ele, sendo Espírito, deve ser adorado em espírito e verdade, e não em atos exteriores. De fato, o melhor de todos os templos para se adorar o Pai é o templo do coração, a igreja da alma, onde, no augusto silêncio da meditação e da prece, podemos sintonizar com faixas mais elevadas e receber as mais sublimes bênçãos ao alto. Nos diferencia muito de algumas outras escolas religiosas, o espiritismo, justamente por isso. Nós não temos cultos exteriores. Nossa reunião ela é mais, como vamos dizer assim, mais íntima, mais nossa, mais fechada, sem alarde. Até o nosso evangelho no lar é bem suave, bem tranquilo, bem espontâneo, por assim dizer, sem barulho. Vocês não vão ver casa espírita com música alta. Não. Tá? Então a gente já está, pelo menos, tentando, colocar em prática um pouco do que Jesus nos deixou no Evangelho. Vamos continuar com a Sara aqui. Através das revelações e explicações do Espiritismo, começamos a compreender que a verdadeira oração a Deus consiste em procurarmos fazer a sua vontade. Que vontade é essa? Está no Evangelho. Tá? De que adianta frequentarmos igreja, templos, centros espíritas ou outros, se, à saída destas casas, destes locais, retomamos nossas velhas imperfeições? De que adianta adentrarmos os templos da nossa fé, se trazemos a mente carregada de maus pensamentos, se o coração não perdoa e as emoções ficam girando em torno dos interesses materiais e das paixões inferiores? Nós já percebemos, inclusive, isso na nossa própria casa espírita, de pessoas que no meio da palestra entra alguém para sentar, ela não está prestando atenção na palestra, ela está olhando quem que está entrando, quem que está sentando, onde vai sentar. Não é crítica, meus irmãos, pelo amor de Deus, não é crítica. É observação para que nós possamos também entender que naquele momento da prece, da oração, da explanação do Evangelho, nós temos que nos conectar com o mais alto, com os nossos bons amigos espirituais, com Jesus. E continua a Sara. Jesus foi muito claro ao dizer: antes de entrares no templo para fazeres tua oferenda, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Isto significa que para entrarmos em contato com as forças mais altas, devemos primeiro limpar o coração de todos os ódios, das mágoas, das sujeiras que ali desenvolvemos com as nossas atitudes antifraternas. Se fazemos diariamente limpeza da nossa casa, deveríamos também tratar de limpar nossa moradia espiritual, nosso interior. Somos sempre visitados por mensageiros divinos, os bons espíritos, e eles nos enxergam por dentro.
vendo nossos sentimentos e pensamentos mais secretos, assim como o lixo que acumulamos através da nossa conduta. Ou seja, nós não precisamos pedir nada aos bons espíritos, a Deus, porque eles sabem exatamente o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e principalmente o que nós precisamos e merecemos. Porque por vezes nós achamos que os bons espíritos vão resolver os nossos problemas, os nossos desafios, e não é bem assim. Eles nos alimentam de esperança, nos alimentam de boa vontade, nos alimentam de querer. Agora, para fazer, somos nós. Né? E a Sara continua. É preciso aprendermos a orar, não abusando das sublimes dimensões da prece. Esse abuso está nas orações decoradas, recitadas de forma automática, está nos pedidos mesquinhos, egoístas e antifraternos. Olha o que ela está nos chamando a atenção para refletirmos. Deus nos ajuda na medida das nossas necessidades, e a maior importância da prece está no bem que ela nos faz. Ela nos torna receptivos, dinamiza a nossa fé e nos permite sintonizar com faixas mais altas. É por esses canais que os espíritos benfeitores nos inspiram em nome do Pai. Eles nos inspiram. Então, quando ela fala aqui sobre os pedidos mesquinhos, egoístas e antifraternos, os bons espíritos não vão nos inspirar em nome do Pai para sermos atendidos nesses tipos de pedidos. De jeito nenhum. Né? Continua a Sara. A oração, para produzir efeito, precisa sair das profundezas da alma, em alta vibração de fé e amor, conduzindo pedidos legítimos. Vejam bem, conduzindo pedidos legítimos. Podemos e devemos pedir ajuda a Deus nas horas de dificuldades e nos momentos de aflição. Afinal de contas, a prece é para isso. Nos socorrermos com o mais alto naqueles momentos de dificuldade e de aflição. Para quê? Para sermos inspirados em nome do Pai, não para resolver os nossos problemas. Olha a diferença. Mas a melhor das preces é aquela em que solicitamos ao Senhor da vida ajuda para vencermos nossas imperfeições. Ajuda para vencermos as nossas imperfeições. Porque 100% das dificuldades e dos desafios ou dos equívocos da vida são causadas pelas nossas imperfeições. Tá? E também quando lhe agradecemos por tudo que a vida nos dá. Por vezes nós nos pegamos, poxa, só peço. Eu não agradeço nada do que eu tenho, da minha vida, da minha família, de eu ter um teto para me abrigar, de eu ter saúde, de eu ter um emprego. Não agradeço. Eu só peço. Tem hora a gente se pega nessa condição de pedinte eterno, né? Mas estamos aprendendo. Vamos lá, continuando com a Sara. Outra rogativa benéfica é quando pedimos por outras pessoas, principalmente por aquelas que não estão ligadas a nós por laços de afeto ou demais interesse. Pedir pela família, pelo filho, pelo irmão, pelo cunhado, pelo marido, pela esposa, a gente pede. Isso é normal, está dentro do protocolo. Agora, pedir por aquele irmão que está lá no fundo de uma cama, está doente, pedir por aquele que está passando por dificuldade, já é diferente. Eles não fazem parte do nosso círculo de afeto. Mas ele tem uma importância muito grande nos nossos pedidos quando fazemos a Deus, aos bons espíritos, por eles. Continuando. É quando pedimos a Deus pelos que sofrem, pelos doentes anônimos, pelos viciados
pelos criminosos. É quando pedimos ao Senhor da vida pela paz na terra. Nossos irmãos estão brigando do outro lado do mundo. Vamos pedir aqui, vamos vibrar aqui por eles, para que eles se acalmem, para que os corações sejam consolados, para que os líderes, os dirigentes de lá tenham um pouco de sensibilidade, né, com a vida humana. Quando pedimos pela justiça social, pela fraternidade entre todos, também por aqueles que governam, para que governem melhor. Estamos pedindo por outros, por pessoas que a gente nem conhece. Tem um valor enorme na nossa prece. Para falar com Deus, não precisamos recitar preces bonitas nem frases rebuscadas. Vamos guardar bem isso. Ele não se importa com isso, mas sim com a sinceridade dos nossos corações e com os esforços que fazemos para cumprir a sua lei. A oração, meus irmãos, pelo que nós aprendemos no meio espírita, ela não precisa ser decorada, nem aquelas palavras bonitas, né? A gente vê muitos oradores, né, fazerem cada palestra, seminário, a gente fica encantado, né, com a singeleza e com a beleza, né, das palavras bem colocadas nos lugares certos. Não. A nossa prece com Deus, segundo sugestão do meio espírita, é conversarmos com um pai e com Jesus conversarmos com um amigo gostoso, íntimo do coração, daquele que nós confiamos por demais, é o nosso brother, como assim dizer, né? E conversar de igual para igual. Poxa, Jesus, a situação está assim, assim, assim. O que o Senhor pode me ajudar assim, me orientar, ou pedir que os bons espíritos me orientem, me inspirem em alguma coisa para que eu tome o rumo certo, sem prejudicar ninguém. Eu estou pretendendo fazer isso, fazer aquilo, ou se eu fiz isso, não deu certo. É uma forma de oração. Não precisamos pegar um livrinho para decorar palavras bonitas para rezar. No meio espírita, se pede que se faça pela espontaneidade. Sai do coração, não sai dos livros. Né? Continua Sara. Uma coisa muito errada, mesmo indigna, é aquele velho costume de se querer subornar seres superiores, como, por exemplo, meu querido santo fulano de tal, se me deres tal coisa, prometo acender uma vela do meu tamanho diante da sua imagem. Olha só, a famosa barganha. Ah, mas isso não tem no Espiritismo. Claro que tem. Tem. Tem muitas pessoas que barganham com os mentores. Tenta, né, pelo menos. Esse tipo de atitude é muito comum, como se esses seres estivessem precisando dos favores humanos, como se vendessem sua ajuda, como se barganhassem com os valores terrenos as bênçãos de Deus, e como se sentissem prazer com velas e outros tipos de promessas. Meus irmãos queridos, a gente fala no meio espírita, porque o espiritismo é uma religião, uma doutrina filosófica nova, né? Tem 100 e poucos, não tem 200 anos. E a grande maioria dos espíritas hoje veio de um berço ou católico ou protestante. E nós adquirimos nessas fileiras também esse hábito, que é normal, né? Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita através do Kardec, começamos a entender que Deus e Jesus são espíritos distintos, né, separados. Jesus não é Deus e Deus não é Jesus. Tá? Começamos a entender que as causas das nossas aflições foram originadas no nosso coração. Né? Nós começamos a ver que nós estávamos equivocados, nós estávamos aprendendo. Não criticamos quem ainda faz. Pelo contrário, que cada um faça aquilo que seu coração se sente melhor. Mas, hoje, com o conhecimento espírita, nós sabemos que não se barganha com espíritos superiores.
com seres superiores. Podemos barganhar com espíritos inferiores ou com esses que ainda estão equivocados da lei e que trabalham nos umbrais, nas furnas aí, a troco de alguma coisa. Mas esse já é outro assunto, tá? Vamos continuar com a Sara? Será, ela faz essa pergunta, será que o soberano Senhor nos vende suas bênçãos? Ou pagamos nós pela luz do sol, pela chuva, ou os pássaros e as flores que enfeitam e alegram a nossa vida? Será que damos algo em troca do céu azul ou das noites estreladas? Do murmúrio do vento ou dos sons da vida que dão contentamento ao coração? Nós recebemos tudo isso de graça, né? Pagamos algo pela faculdade da visão, da fala ou da audição? Não. Podemos acaso comprar a amizade ou o amor que são o fundamento e a própria razão do existir? Também não. Nessa questão da oração também não devemos nos esquecer que quando Jesus salientava a importância do merecimento, quando ele dizia: a cada um será dado de acordo com as suas obras. A diferença grande que existe entre algumas escolas, o Espiritismo, fé com obras. Né? Fé com obras. A fé com adoração, é fé com obras. Orar é abrir nosso interior para a luz de Deus, é falar com o Pai com profundo amor e respeito que lhe devemos. Sentamos com o nosso Pai: Pai, a situação tá feia, velho. Tá assim, assim, assim. Estamos conversando com Deus. Não precisa de um protocolo todo, né? Olha só essa história fantástica que a senhora conta aqui. Já encerrando esse capítulo de hoje. Ela diz assim, ó: conta-se que um velho escravo tinha muita vontade de entrar na capela da fazenda, mas isso era proibido. Ele conhecia a história de Nosso Senhor e amava muito aquele senhorzinho branco, tão bom que havia morrido na cruz, pelo amor que tinha por todas as pessoas. Nos dias de domingo, quando a capela se enchia de gente, o velho escravo ajoelhava-se em meio ao matagal e, olhando de longe aqueles vitrôs coloridos, a cruz ao alto, tirava o chapéu com muita humildade e respeito, dizendo: meu senhorzinho Jesus Cristo, nego velho está aqui. Sem dúvida, Nosso Senhor ouvia a prece do velho escravo, envolvendo seu coração em profunda harmonia e paz. Mas será que ele ouvia as orações orgulhosas, frias e decoradas da maioria dos que estavam na capela? Fica a indagação, né? Meus irmãos queridos, depois dessa, só nos resta agradecer ao Pai da vida, né, pela reflexão desse nosso irmão que tão humildemente apenas falava: meu senhorzinho, nego velho, tá aqui. Senhor Jesus, nós estamos aqui, tentando. Um dia nós vamos conseguir com a vossa bênção. Dê o nosso horário, nosso muito obrigado, que a paz do Mestre permaneça com todos. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.